Olá, hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas se sabotam, por que as pessoas resistem durante um processo para conquistar o seu objetivo, para conquistar aquilo que elas desejam para a vida delas, que elas estão em busca, aquilo que elas mais falam que elas querem realizar na vida delas. Então vamos lá. Vamos entender como é esse processo, o que acontece com você ou com o seu cliente, se você é coach, terapeuta, trabalha com desenvolvimento humano, vamos entender por que o seu cliente ele resiste tanto para chegar no seu objetivo. Então vamos lá. Existem alguns benefícios durante o caminho, né? Aquilo que a pessoa já aprendeu que é bom para ela. Então, vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas, um objetivo que muitas pessoas estão em busca, que é dinheiro, né? Ganhar dinheiro para ter uma vida mais confortável, uma vida com mais qualidade de vida, né? Então é um recurso. A gente sabe que o dinheiro ele não é um objetivo, ele não é o final, mas ele é o recurso para que você tenha uma vida mais confortável, né? Para que as pessoas tenham uma vida mais confortável. Então, quando o seu cliente fala que ele quer ganhar mais dinheiro, seja lá qual for o objetivo dele, né? E ele precisa desse recurso para ter melhor qualidade de vida e mais conforto, mas ele não faz aquilo que é necessário. Ele não entra em ação, ele não faz coisas diferentes e ele fica resistindo durante o processo para conseguir ganhar esse dinheiro, que é o recurso que vai levar ele para o objetivo principal. Então, mas Anitta, você está dizendo para mim que eu não quero ganhar dinheiro? Você está maluca? Você está dizendo para mim que o meu cliente não quer ganhar dinheiro? Quem em sã consciência não quer ganhar dinheiro? Você tá maluca? Né? Então vamos entender, olha só, na nossa consciência, aquilo que eu sei sobre mim, aquilo que eu falo que eu falo com consciência. Então, sim, eu quero ganhar dinheiro. Eu sei que você quer ganhar dinheiro e o seu cliente quer ganhar dinheiro, ok? Isso é o que o seu consciente está dizendo. Mas o seu inconsciente, ele não está dizendo isso, porque se ele estivesse de acordo com você, de acordo com a sua consciência, você já teria dinheiro. Então, quando você tem um resultado que não demonstra aquilo que você está dizendo que você quer, é porque tem uma crença limitante, uma crença que está bloqueando o seu resultado, as suas ações. Então, olha só, é muito interessante isso, né? A gente conseguir entender por que o cliente ele resiste tanto. E os profissionais da área de desenvolvimento humano têm tanta dificuldade quando não sabe desativar uma crença limitante, uma crença que bloqueia. Quando o profissional não sabe fazer isso, né? Não sabe desativar essa crença, ele não consegue ajudar o cliente, e o cliente não anda e o profissional não se sente satisfeito, o profissional ele se sente frustrado por não conseguir ajudar o cliente. Então vamos lá, vamos entender como é isso, tá? O que acontece? Lá no nosso subconsciente estão armazenadas muitas lembranças, medos que atrapalham a nossa vida hoje. E os benefícios que isso trouxe lá no passado são eles que estão sabotando o nosso presente, o nosso resultado hoje. Então vamos entender como é isso, tá? Então é assim, olha, imagina que você não quer deixar de ser quem você é uma crença de identidade. A pessoa fala assim, como eu vou me tornar outra pessoa? Como eu vou deixar de ser quem eu sou? Se eu deixar de ser quem eu sou hoje, eu vou perder colo, eu vou perder carinho, eu vou perder atenção, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder várias coisas. Então eu não quero deixar de ser quem eu sou.
eu vou continuar sendo quem eu sou, porque as pessoas vão continuar gostando de mim, eu vou continuar tendo as pessoas que eu gosto perto de mim. Perceba que tudo isso que eu estou falando são crenças, não é o que acontece de verdade. Então, se você falou, é exatamente isso, então você tem essa crença de identidade. Você não quer perder a sua identidade, aquilo que você acredita que você é. Aquilo que você acredita que você vai perder, imaginando que você vai se tornar uma outra pessoa. Então, quando a gente fala sobre mudança, sobre ser quem você quer ser, as pessoas têm um medo muito grande, porque essas crenças, elas rodeiam a nossa identidade verdadeira. Aquilo que nós somos por essência, aquilo que nós queremos ser de verdade. Então isso se confunde com aquilo que nós somos de essência, ok? Então a crença, ela é o quê? A crença é a sua verdade. Então se você acredita que você vai deixar de ser quem você se você alcançar o seu objetivo, você não vai alcançar seu objetivo. Porque ninguém quer perder nada, né? Nós não queremos, o ser humano não quer perder alguma coisa. Então, quando você vai ajudar o seu cliente, quando você vai fazer uma sessão de crenças com o seu cliente, você precisa ir com calma para não ir direto ao ponto, né? Então, quando você vai direto ao ponto, o que é ir direto ao ponto? Fazer uma pergunta que não gera reflexão, fazer uma pergunta com o seu olhar, com a sua crença. Então você vai bater de frente com esse medo, com essa dor, e o seu cliente vai criar resistência. E aí ele não vai andar no processo. E você vai se sentir frustrada como profissional. Você vai achar que você não é capaz. E aí entram as suas crenças como profissional. E aí você não consegue ajudar o seu cliente. Então, quando você começa a entender o que acontece no processo e faz da forma certa, do jeito certo, para desativar a crença do seu cliente, você começa a fazer isso com facilidade, com leveza, e você não entra num processo de resistência do seu cliente. Então, quando nós tem uma frase que eu gosto muito, que traz muita leveza, né? Que é a seguinte: você não precisa mudar, você só vai começar a fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer. Veja como isso é mais leve, né? Como isso desarma a resistência sua, a do seu cliente, no momento de uma sessão. Então, se o cliente está pensando, mas eu não quero mudar, eu quero ser quem eu sou, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, né? Quantas pessoas a gente não ouve falando isso? As pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Então eu vou ser assim mesmo pro resto da minha vida, né? Lembrando da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Tem pessoas que falam isso, né? Então quando a pessoa fala isso, você já consegue identificar a crença de identidade muito forte. Ela não quer mudar, ela tá falando para você. Nós falamos as nossas crenças, só que a gente não escuta, a gente não consegue ouvir, porque isso já está tão no nosso subconsciente e um hábito tão viciado que a gente não consegue prestar atenção. Então, quando o seu cliente falar, eu sou assim mesmo, doa quem doer, eu vou ser assim, quem gostar de mim vai ter que gostar do jeito que eu sou, presta atenção, ele está falando sobre crença de identidade, ele está dizendo que ele não quer mudar, literalmente, ele está falando isso para você. Então, são nessas crenças que você vai entrar, mas você não vai entrar de uma forma direta, você não vai falar assim para ele, olha, tá vendo? Isso é uma crença de identidade. Olha, tá vendo? Você não quer mudar. Para você ter um resultado diferente, você vai ter que mudar. Você começa a impor, você começa a falar para o seu cliente através das suas crenças, do seu conhecimento, daquilo que você entende, você sabe.
Mas o seu cliente, ele não tem especialização em crenças, ele não sabe sobre isso. Então você não vai falar diretamente com o seu cliente, você vai trabalhar ele de forma que você vai tirando dele essas informações. O seu cliente, ele sabe exatamente o que ele precisa. Não é você que vai falar para ele. O seu papel é ajudá-lo a entender qual é o seu recurso interno que tem mais poder, que vai ajudá-lo a conseguir tirar ele dessa situação de paralisia, muitas vezes que ele se encontra, de resistência, de bloqueio, que ele não consegue dar o próximo passo. Ele está falando conscientemente que ele quer, mas ele não consegue, e ele não consegue, não é porque ele precisa ter vergonha na cara, não é porque ele precisa entrar em ação de uma forma forçada, vamos dizer assim, né? Porque você entende que ele tem que entrar em ação. Não. Ele vai mudar o comportamento dele a partir do momento que ele ativar a crença dentro dele. Quando ele falar e ele conseguir se ouvir. Então esse é o seu papel como profissional da área do desenvolvimento humano, para você que é coach, terapeuta, que trabalha com isso ou que quer trabalhar nessa área, né? Então você vai ajudar o seu cliente dessa forma, fazendo perguntas profundas que gera reflexão e não indo direto no ponto. Porque quando você vai direto no ponto, você vai direto na dor. Quando você vai direto na dor, o seu cliente cria resistência. Então você vai aprender a fazer perguntas profundas. Então, para você fazer essa pergunta profunda, como que é isso, Nita? Como que eu faço uma pergunta profunda que gera reflexão no meu cliente? Quando você aprende a ouvir, a escutar o que o seu cliente está dizendo para você. Então, esse exemplo que eu dei é o primeiro passo. Então, por exemplo, eu não quero mudar, as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. E olha só, você escutou o que o seu cliente disse? Isso é uma crença de identidade. Ele está dizendo que ele não quer mudar. E aí você vai desativar essa crença, conversando com ele, fazendo as perguntas corretas para ele, que ele vai entender. Então, quais seriam essas perguntas? O que você pode falar? Então, o primeiro passo é trazer leveza, para você começar a desarmar o seu cliente. Traga leveza para ele, para que ele se sinta tranquilo, porque senão ele acha que ele precisa se defender, e aí ele cria essa resistência. Então ele vai começar a combater o que você está falando, ele vai começar a justificar, ele vai te contar história, porque ele vai defender a crença a todo custo. Então ele vai falar, não, mas tem que ser assim, porque é assim. É por isso que começam as grandes discussões de amigos, de família. Mas você como profissional, você não vai criar uma discussão com o seu cliente. Você vai trabalhar de forma que você ajude o seu cliente. Senão ele vai chegar, ele vai te convencer, né, que o que ele está falando é verdade, que aquilo existe mesmo, e ele vai até convencer você de que aquilo é verdade. Você vai falar, não, ele tem razão. Nossa, coitado, né? Realmente não dá para fazer isso, né? Crenças de mães, por exemplo, né? Que tem crenças coletivas, né? Que são muito fortes. Então, eu não tenho sucesso na carreira porque eu tenho que ficar com a minha filha. Eu não ganho dinheiro porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não volto para o mercado de trabalho porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? Olha só, quem vai falar para uma mãe que ela está errada, né? Então essa é uma crença coletiva muito forte. Então a mulher fala que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer ser isso, quer ser aquilo profissionalmente, mas ela não pode. Então ela começa a criar histórias, resistências, né? Contando coisas, né? Histórias mesmo, para comprovar o resultado que ela tem, que é para justificar a crença que ela tem, né? E aí ela te convence, não, verdade, você não pode, você tem que cuidar dos seus filhos, é isso aí. Por quê? Porque essa é uma crença coletiva muito forte, social, muito grande.
Então perceba que quando você está com seu cliente, você tem que ter uma escuta ativa, prestando muita atenção no que está por trás daquilo que o seu cliente está falando. Porque não é o que ele está te dizendo, é o que está por trás daquilo. É o que está por trás da resposta, é o que está por trás da pergunta que ele te fez. Então é essa escuta ativa que nós profissionais precisamos ter. Então o cliente ele cria resistência porque ele tem benefícios. E ele acredita que se ele mudar, ele vai perder os benefícios que ele tem hoje. Ele vai perder os benefícios da zona de conforto, que a gente fala tanto, né? Tem tantos assuntos falando sobre zona de conforto. A zona de conforto é isso, são os benefícios que a pessoa tem. Porque imagina que a pessoa, ela tá numa situação muito ruim, mas ainda tem algo confortável. Anitta, como assim? Como uma pessoa pode estar numa situação tão péssima, tão ruim na vida dela, mas ainda assim pode estar bom? Imagina um ofurô de cocô. A pessoa tá lá dentro, né, desse ofurô, mas tá o quê? Tá quentinho. Vamos imaginar que tá um frio danado lá fora. Então ela tem um conforto? Tem, tá quente. Ela tá se esquentando? Tá. Se ela sair, ela vai sentir frio. Então eu prefiro ficar aqui no ofurô de cocô. Entende? Entende qual é a merda grande dessa história toda? É isso. É isso que acontece, né? É o benefício, quando você enxerga um benefício naquilo que tá péssimo, naquilo que tá horrível. E a pessoa se agarra nesse benefício. Ela fica presa naquela situação que ela acha que ainda é muito boa para ela. E que se ela mudar, ela vai perder aquele benefício, ela vai perder o quentinho. E ela não quer sair do quentinho, ela quer ficar no quentinho. Porque nós não queremos perder nada. Então, entende aonde está a resistência do seu cliente? E se você bate de frente com o seu cliente, ele vai ter o quê? Muito mais resistência. E você vai se sentir incapaz. Você vai se sentir frustrada, além de ficar irritada. Porque não é assim que você trabalha o cliente, né? Essa é uma forma errada, né? Essa é a forma como a maioria das pessoas lidam nas suas relações. Elas batem de frente. Então, quando você aprende a ter uma escuta ativa e conversar com o seu cliente de uma forma que você leve reflexão para ele, você vai fazer isso na sua vida, de forma intrínseca. Você vai aprender a fazer isso para você, para a sua vida. E aí você vai perceber que os seus relacionamentos mudam, né? A forma como você escuta e a forma como você conversa com a sua família, com os seus amigos vai mudar, porque você treinou isso para fazer com o seu cliente. Então, quando você faz isso, e vamos imaginar, né, esse atendimento em grupo para várias pessoas, e aí você vai, faz uma pergunta que gera reflexão. A partir do momento que você aliviou o seu cliente, você deu alívio. Num trabalho que a gente faz com cavalos, que eu faço com os meus clientes quando eu atendo presencial aqui na minha cidade, eu levo eles para fazer sessões com cavalos, né? E o que a gente aprende no mundo animal, que é a base do comportamento para qualquer ser, né, vivo. Então vamos lá. Com o cavalo, o que acontece? Você ensina a ele que quando ele faz o que você quer, você dá alívio. Então, quando você toca ele, né, que é bater com o pé para colocar ele em movimento, para ele andar para frente, e ele vai, você solta um pouquinho a rédea, né, você dá o alívio, né, isso chama horsemanship, né, dentro do mundo do cavalo. Então, quando você vai para atender os seus clientes, você vai fazer isso. Você vai trazer alívio para eles, né? Porque esse processo tem alguns momentos que é de mais pressão, né? Que é esse trabalho que a gente faz com o animal. É de mais pressão, você vai colocar pressão. Então, você põe pressão no pé ali, na barriga do animal, o animal anda. E aí você faz o quê? Alivia. Para ele entender que tem alívio, tem conforto,
tem coisa boa também numa ação diferente que seu cliente vai realizar. E você faz isso quando você está com um animal, por exemplo. E ele aprende assim. O animal, ele aprende dessa forma, né? E nós, seres humanos, também, nós quebramos a nossa resistência dessa forma. Então, assim, olha, eu vou te dar um alívio. Esse lado aqui também vai ser gostoso. Isso aqui também vai ser confortável. O que tem do lado de lá também é bom. Então, você tira ele da resistência, trazendo ele para um espaço de alívio, de conforto, aonde a pessoa entra desarmada. E aí sim você vai conseguir lá no inconsciente e puxar a crença que está travando o seu cliente. Porque se você entra em uma resistência junto com a resistência do seu cliente, você não vai conseguir acessar a crença, né? E aí essa sessão demora horas, horas. E uma sessão de crenças, ela não precisa ser demorada. Você não precisa demorar tantas horas, tanto tempo para acessar uma crença. Por que as pessoas ficam horas fazendo uma sessão de crenças? Primeiro porque elas deixam o cliente convencer, elas entram na história do cliente e elas, né, em alguns casos ali, senta e chora junto. Por quê? Porque você entrou na história do cliente, você acreditou nele. Você perdeu a sua técnica, você perdeu o seu método, você perdeu a sua ferramenta, a sua escuta, o seu conhecimento. Você deixou tudo isso de lado e mergulhou na história do cliente. Então você fica o quê? Batendo papo, jogando conversa fora. E aí quando termina a sessão, você se sente frustrada, porque você não acessou o que você precisava com o seu conhecimento, com o seu arsenal de técnicas, métodos, enfim. Você não usou o seu conhecimento para isso. Você entrou na história do cliente. E uma outra coisa errada, né, que é feita dentro desse trabalho, que demora muito tempo para acessar e não precisa, é quando você entra com as suas crenças. Então você resiste junto com o cliente resistente. E aí você bate de frente. Então, essas duas formas erradas, né, de conduzir uma sessão de crenças atrapalha muito você e seu cliente. Você não consegue ter fama, você não consegue atrair outros clientes, você não consegue se sentir satisfeita. E você começa a achar que você é incapaz, que você não é realmente uma boa profissional, que você é uma sabotagem inteira, né? E aí você entra num nível de escassez tão grande porque você não consegue se enxergar como profissional. Mas não é porque a sua vida toda está errada, é porque apenas você não seguiu o método, você apenas não seguiu o seu conhecimento para acessar essa crença do seu cliente. Então, por isso que você se sente tão mal. Então, muitas vezes o cliente até sente que para ele foi bom, mas você, como profissional, você fala, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido mais fundo, eu poderia ter acessado mais rápido essa crença do meu cliente, tirado ele desse estado emocional que ele está e colocado ele de uma forma mais ativa, com mais ação, de uma forma mais alegre, mais feliz. Então, quando a gente se baseia no resultado final de uma sessão, quando você olha para as pessoas que estão ali e você vê que as pessoas saíram felizes, né, do seu treinamento, da sua sessão, do seu workshop, da sua palestra, você se sente bem, você sabe que eles tiveram resultados. Então, olhando para isso, né, para esse resultado final, o que você pode começar a treinar mais? O que você pode fazer de forma diferente para atender os seus clientes? Então, a primeira coisa, treinar a escuta. Esse é o primeiro passo. Ouvir o que está por trás daquilo que o seu cliente está trazendo para você. Isso é fundamental, treinar a escuta, tá? E o segundo passo é usar o seu conhecimento.
fazer da forma certa, da forma correta e não entrar na história do seu cliente, ok? Dessa forma você vai conseguir conduzir o grupo com muita leveza, você vai conseguir acessar crenças de forma coletiva e você vai se sentir muito leve. O seu grupo, as pessoas que estão ali, que você está desenvolvendo, vão se sentir muito mais acolhidas, tendo clareza, facilidade para entrar em ação, já vai sair do seu trabalho com várias ideias de ações para a próxima semana. Então é nesse estado que você sai, né, do seu trabalho e que você deixa o seu cliente ali para caminhar para a próxima semana, para os próximos dias, para ele realizar o que ele precisa realizar, para ele alcançar o objetivo que ele tanto deseja, o seu grande sonho. Então, deixa aqui para mim, escreve, se você gostou desse conteúdo, deixa os comentários, dúvidas, pode colocar aqui para mim que eu vou responder para você. Até mais!